Boa noite, igreja. Graça e paz, irmãos. Queridos, a gente está caminhando nessa série Papo em Família. Nesse mês da família tradicional de maio, esse ano a gente decidiu fazer uma coisa levemente diferente. A gente decidiu conversar sobre a importância, a relevância da nossa família da fé, a nossa comunidade de fé local. Esse é um tema que a gente tem, todos os anos a gente tem separado um momento aqui para conversar na nossa comunidade, só que nesse ano a gente decidiu fazer isso no mês da família, né? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Amém? Todos encontraram aí? Na sua Bíblia elétrica? Vamos lá? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor, a gente mais uma vez separa esse tempo aqui, a gente se arrumou em casa, pegou o carro, veio para cá. Talvez, Jesus, por costume, talvez por hábito, mas nós estamos aqui e nós pedimos que nessa hora o Teu Espírito possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Nós oramos mesmo pedindo para que esse mesmo Espírito que inspirou a palavra, agora o aplique no nosso coração, nos ajudando a discernir qual é a vontade de Deus para nós, para nossa família, para o nosso casamento e para a nossa família da fé. Nos ajuda, Pai, mesmo, de verdade. Nós estamos pedindo humildemente a iluminação, a compreensão do Teu Espírito Santo nessa hora. No nome de Jesus. Amém. Amém. Há algum tempo atrás, as montadoras elas insistiam muito violentamente, digamos assim, elas insistiam de maneira muito veemente na ideia de que todo mundo tem que ter um carro. Essa ideia, ela de fato entrou na cabeça da gente, né? E se tornou um marco na vida adulta. Um dos marcos da vida adulta é passar no vestibular. O outro marco da vida adulta é formar na faculdade. E o outro marco da vida adulta é ter o próprio carro, né? Essa lógica ela é muito sensível na nossa sociedade até o dia em que alguém pensou numa ideia assim: poxa vida, mas e se eu puder ter todos os benefícios do carro, que é ir para onde eu quero na hora que eu quiser, sem ter um carro, né? Então o Uber colou, porque com o Uber você tem um carro. Aliás, você tem qualquer carro, e você não tem só o carro, né? Você tem um motorista. Porque antigamente,
quando a gente precisava ir para algum lugar, você estava sujeito à coletividade de um ônibus, né? Óbvio que o ônibus não pode atender as pessoas de maneira individual. Por quê? Porque é um transporte coletivo. Mas o Uber não. Ele vem aonde você está, te leva onde você vai, e a um preço, digamos assim, viável economicamente, né? A ponto de muitas pessoas colocarem na ponta do lápis e descobrir que se você for ter um carro e for pagar o IPVA, o seguro e tal, não sei o que lá mais, e tudo que você tem que pagar para ter um carro, e toda a manutenção, é muito mais barato andar de Uber para qualquer lugar que você vá. Esse cálculo foi feito para pessoas que gastam até R$500 de Uber por mês, e foi provado que vale a pena. Até R$500 de Uber por mês vale a pena. É mais fácil, é melhor mais viável economicamente você ter um Uber do que ter um carro. Então, acontece um processo mais ou menos semelhante a esse que eu estou dizendo no Ocidente com relação à igreja. Até um tempo atrás, era convencionado, era estabelecido que todo cristão tinha que estar engajado numa comunidade. Isso era o jeito de cada um pensar. Para vocês terem uma noção, na década de 40 nos Estados Unidos, quando você ia abrir uma conta num banco, um dos itens da ficha é de qual igreja você é membro. E pessoas que não eram membros de igreja, pessoas que não tinham vida comunitária nas igrejas, tinham dificuldade até de encontrar crédito na sociedade, porque que tipo de pessoa não está engajado numa comunidade cristã? Mas esses são tempos passados, né? Hoje nós pensamos ao contrário. Se eu posso entrar no YouTube e ter o melhor dos pregadores do Brasil na sala da minha casa, na televisão minha, e eu de pijama em casa, por que ir à igreja? Por que estar numa igreja? Por que investir na vida comunitária? Se nós podemos ter boa pregação, boa música e até bom ensino na internet, tudo isso sem o compromisso de estar numa comunidade. É igual a lógica do Uber. Você tem todos os benefícios, mas sem nenhum ônus. Você não, né, quando a gente tem carro, o carro quebra, a gente tem que levar na oficina e pagar. Mas o carro do Uber, quando quebra, é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O seguro do Uber, quem paga é ele, não tem nada com isso. Eu não preciso nem ter garagem, né? Ou seja, eu posso ter todo o benefício sem nenhum ônus. A grande questão é que Deus sempre imaginou o seu povo congregado. Olhe para a Bíblia, você não vê Deus salvando indivíduos. Você vê Deus formando um povo para si. Será, irmãos, que Deus é alguém antiquado? Será que Deus, na sua sabedoria, Ele simplesmente não imaginava que um dia a gente evoluiria tanto como raça humana, a ponto da gente não precisar mais de uma comunidade cristã? Será que essa ideia de Deus caducou? O Evangelho de Mateus, ele inicia com uma genealogia mostrando que Jesus é o Cristo prometido, que é o filho de Davi, que ele é o filho de Abraão, e tem uma ideia muito interessante no Evangelho de Mateus, que é Jesus como o verdadeiro Israel. Então, Jesus no Evangelho de Mateus, ele é apresentado como aquele que vai ao deserto, é tentado, como Israel foi tentado no deserto, mas volta do deserto aprovado e não reprovado, como Israel foi, e ele então sobe um monte, se assenta no monte e reinterpreta, né? Ou interpreta de maneira correta a lei de Moisés. Ele diz assim: ouvistes o que fora dito aos antigos, eu, todavia, vos digo. E ele se dá essa autoridade porque ele é o novo e melhor Moisés, ele é o novo e melhor Israel. Jesus é tido como essa presença de Deus, como o reino de Deus. Jesus é o próprio reino de Deus. O reino de Deus que ele anuncia está nele, é ele. E todos aqueles que se achegam a Jesus são mergulhados na dinâmica do reino de Deus. É interessante que no Evangelho de Mateus existe uma grande preocupação com o tema da igreja. Por quê? Porque Jesus começa a fazer discípulos, começa a agregar pessoas a si, e todos aqueles que chegam a Jesus se tornam a comunidade dos discípulos no entorno de Jesus. E a comunidade no entorno de Jesus é chamada igreja. A palavra igreja, ela acontece no Evangelho de Mateus apenas 2 vezes, do grego eklesia.
né? Mas, no entanto, ele é um tema fortíssimo no Evangelho de Mateus, e até mesmo na paixão de Jesus, a ideia da igreja aparece. Nós estamos aqui no momento da última ceia. Jesus havia tido a última ceia com os discípulos. O texto de Marcos e de Lucas dizem que Jesus encerrou a última ceia, e eles, cantando um hino, foram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era uma região, um jardim, uma série de pequenas montanhas que estavam fora de Jerusalém. E dentro do Monte das Oliveiras havia um pedaço de terra específico chamado Getsêmani. Getsêmani vem do aramaico, que quer dizer prensa do óleo. Provavelmente naquele lugar tinha uma série de oliveiras plantadas, e ali as olivas elas eram colhidas e eram amassadas até se tornar o puro óleo de oliva, que era muitíssimo caro na época e que era usado não apenas de maneira gastronômica, digamos assim, mas era usado também de maneira ritual, era usado de maneira religiosa. Quando um judeu acolhia o outro na sua casa, ele ungia a testa desse convidado como um ato de bênção, como um ato de recepção, como um ato de hospitalidade. É nesse lugar aonde a oliva era prensada que Jesus começa a ser prensado. E existe uma analogia, existe uma metáfora por trás desse jardim que é muito bela, porque ali onde as olivas eram prensadas para a produção de azeite, ali começou a paixão do nosso Senhor. Ele nos diz assim no versículo 37, que quando Jesus chegou ao jardim, ele começou a se angustiar e entristecer. Então imagine que Jesus está ali na ceia com seus discípulos, com aquela feição tranquila, com aquele olhar sereno, dando as últimas palavras para os seus discípulos, conversando com eles. Ele tinha aquele ar tranquilo, calmo, mas quando ele chega no jardim, a expressão de Jesus começa a ser turvada por uma grande turbulência. O olhar de Jesus já não era o mesmo. A expressão facial de Jesus já não era a mesma. Ele começou a se sentir angustiado, ele começou a se sentir entristecido, uma angústia mortal penetrou a sua alma e o seu rosto começou a transparecer aqueles sentimentos tão conflitantes, a ponto dele chegar para os seus principais discípulos, os 3 que estavam mais próximos dele, e dizer as seguintes palavras: a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza, numa angústia mortal. E aí Jesus diz assim: fiquem aqui e vigiem comigo. Então ele sai para um tiro de pedra, pede que esses discípulos os acompanhem até lá, e Jesus, premido naquele momento, pede que os seus discípulos fiquem com ele, fazendo 2 coisas: orem comigo e vigiem comigo. Jesus pressupunha no seu pedido que os discípulos orariam com ele e vigiariam com ele, estariam acordados para estar com ele. E então Jesus vai a um tiro de pedra novamente, se ajoelha e ora pedindo ao Pai: Pai, eu sei que eu vim para essa hora, é para essa hora justamente que eu vim, mas agora que a cruz se aproxima, que o sofrimento se aproxima e que a quebra da nossa relação se aproxima, Pai, se for possível, me livra dessa hora. Me livra dessa hora, se for possível, Pai. Ele volta e os seus discípulos estão dormindo. E aí ele exorta os seus discípulos dizendo os seguintes termos: vigiem e orem, vocês devem ficar atentos, porque a vontade, o espírito está pronto, mas a carne, a nossa natureza humana, ela é fraca. Jesus ele usa 2 imperativos muito fortes aqui: vigiem e orem, todos os 2 no plural. Geralmente esse versículo é entendido como a luta entre a nossa natureza carnal, não é? E a luta entre o Espírito Santo. Na verdade, provavelmente não é bem isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando realmente do desejo nosso de seguir a Jesus no sofrimento dele, mas de nós ainda não estarmos prontos. Se seguir a Jesus é tomar sobre nós a cruz do Mestre e seguir após o Mestre no sofrimento, muitas vezes nós queremos isso, mas nós não estamos prontos. Nesse momento,
Jesus está usando o seu próprio sofrimento para ensinar aos discípulos o que eles deveriam fazer quando eles estivessem passando pelo seu sofrimento. Jesus está dizendo assim: quando vocês estiverem passando pelo sofrimento, como eu estou passando, vigiem juntos e orem juntos. Os imperativos ocorrem no plural. Jesus não diz assim, vigia e ora para mim. Jesus diz, vigiem e orem. Ou seja, existe uma dinâmica comunitária acontecendo nessa ordem de Jesus aqui. Jesus está dizendo assim, vigiem juntos, orem juntos. Don Carson, que é um teólogo que eu respeito muito, ele comenta esse texto dizendo o seguinte: mesmo passando por grande angústia e sofrimento, Jesus aproveita para ensinar uma lição aos seus discípulos. Qual lição? A lição de que é importante construir comunidade para poder ficar em pé na caminhada cristã. Pois fomos chamados para seguir a Jesus e levar a nossa cruz, mas ninguém consegue fazer isso sozinho, nem mesmo o Mestre. Jesus estava próximo da sua crucificação. Nem ele conseguiu passar por esse momento sozinho. Ele pediu ajuda. Ele disse, vigiem comigo, orem comigo. Carson diz assim, ele está nos ensinando uma lição. A lição de que a caminhada cristã é pesada, sim, é dura, sim, é difícil, sim, e que nós precisaremos de ajuda. Não existe jeito de ser cristão fora da comunidade. Não existe maneira de caminhar com Cristo fora do apoio da comunidade. E o mais impressionante é que os discípulos falaram. Jesus pediu 3 vezes, vigiem comigo, orem comigo. As 3 vezes em que Jesus voltou, eles estavam dormindo, eles não estavam vigiando com Jesus, eles não estavam orando com Jesus. Os discípulos falharam em ser comunidade para Jesus. E nós muitas vezes também falhamos. Em 2005, o Instituto Gallup, que é um instituto de pesquisa muito importante nos Estados Unidos, chegaram a afirmar o seguinte: cerca de 43% dos entrevistados que se diziam cristãos não congregavam em igreja nenhuma, em 2005. Em 2005, no contexto dos Estados Unidos, de todas as pessoas que se diziam cristãs, 43% iam no culto uma vez a cada 6 meses. Só para você saber, estar presente na igreja uma vez a cada 6 meses, para os sociólogos, é considerado um desigrejado, alguém que de fato não tem comunidade, não participa de uma comunidade. George Barna e David Kinnaman, eles lançaram um livro recentemente chamado Sem Igreja, no qual eles divulgam que o número de cristãos que se dizem cristãos, mas não congregam em igreja, cresceu assustadoramente de 1984 até 2002, e que hoje, pelo menos nos Estados Unidos, esse número é composto de 48%. Ou seja, você pega toda a população que se diz cristã de um país, metade não tem vida comunitária, metade não frequenta a igreja, não vai a nenhuma igreja, não faz parte de nenhuma comunidade. Aí a gente fala assim, Gerson, mas isso daí são dados dos Estados Unidos, isso daí é muito diferente da nossa realidade. Será, irmãos? No Brasil, os dados do IBGE revelaram que entre 2003 e 2009, o número de brasileiros que se declaram evangélicos, eles não estão considerando aqui os cristãos católicos, o número de brasileiros que se declaram evangélicos, mas não frequentam igrejas, era em 2003 de 0,7% da população evangélica. Ou seja, menos de 1% não ia a nenhuma igreja. Hoje, esse número chega a 3%. 3%. O que quer dizer que houve um acréscimo de mais de 230% nesses últimos anos de evangélicos que não vão à igreja, não estão na igreja, não fazem parte de nenhuma comunidade. O que nos leva a perguntar por que existem tantas pessoas sem comunidade? Porque tantos cristãos que professam a fé não estão vinculados a uma comunidade na qual eles possam servir e ser servidos, apoiar e serem apoiados. Primeira coisa, eles estão machucados com a igreja. Há uma falta de confiança, não é verdade? A igreja machuca. Como eu disse aqui na semana passada, eu melhor do que ninguém sei que a igreja pode se tornar uma máquina de fazer sangrar muitas vezes. De que a igreja julga, de que a igreja critica. A igreja às vezes tem uma atitude hipócrita com relação aos pecados, de que muitas vezes não existe apoio.
Mas eu vou questionar esse princípio dizendo o seguinte: nós somos machucados em todos os lugares, cara. Você também é machucado no trabalho, no entanto, você vai trabalhar. O nosso professor na faculdade nos humilha, nós somos traídos pelos colegas de trabalho e, no entanto, a gente continua indo para a faculdade. A gente é traído por um namorado, a gente não deixa de namorar por causa disso. Mas parece que a lógica com a qual a gente traz para dentro da igreja é assim: ninguém pode dar um vacilo comigo, senão eu estou fora. Eu acho que esse tipo de mentalidade ela é programada para falhar, porque é só uma questão de tempo até alguém, de fato, te machucar aqui dentro. Por quê? Porque se esse é um espaço que acolhe o imperfeito, como a gente conversou na semana passada, esse imperfeito uma hora acaba respingando em mim. Se nós estamos aqui para acolher pessoas imaturas e imperfeitas que precisam do nosso apoio, uma hora a gente acaba vacilando com alguém ou alguém acaba vacilando com a gente. A grande questão é a seguinte: por que a gente, quando é maltratado no trabalho, a gente volta a trabalhar? Mas quando a gente tem um conflito de relacionamento dentro da igreja, a gente some da igreja. O que é justamente uma maneira de não resolver os conflitos que foram abertos dentro da comunidade. Eu só quero dizer o seguinte, irmãos: em todos os lugares da sociedade existem conflitos de relacionamento. Por que aqui dentro não teria? Por que aqui dentro a gente não se estranharia? Por que aqui dentro a gente não se desentenderia? A gente se desentende sim. A única questão é se Cristo é maior para fazer a gente se conciliar ou não. Essa é a questão. Ou seja, dizer que nós estamos machucados com a igreja pode ser também, às vezes, aquela coisa de que às vezes a gente está se escondendo atrás dessa narrativa. Talvez a gente esteja se escondendo atrás dessa história. O segundo motivo é preservar a autonomia. E eu tenho vivido muito isso no meu ministério pastoral. Ou seja, as pessoas, elas querem uma comunidade, mas elas não querem uma comunidade na qual ela preste contas, né? E muitas vezes eu já disse aqui do púlpito, as pessoas querem um pastor. As pessoas querem um pastor para aconselhar, as pessoas querem um pastor para visitar, mas não querem um pastor para exortar. E isso é um problema. Isso é um problema. No momento em que a gente, como pastor, chega junto, a gente às vezes é rechaçado. Porque parece que nós temos autoridade apenas para ser uma bênção. Nós não temos autoridade para repreender e para disciplinar. Ou seja, a gente quer um pastor apenas para fazer uma massagem nas costas. E aí fica esquisito, porque isso não é o padrão do pastorado na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que nos submeter em amor às autoridades que foram colocadas sobre nós. Quando Paulo fala sobre isso, ele faz referência às autoridades civis, mas é óbvio que ele está pensando na autoridade eclesiástica dentro da igreja. Ou seja, nós temos que aprender a nos submeter ao nosso pastor em amor, até o ponto em que ele está submetido às Sagradas Escrituras. Você não é obrigado a submeter a mim enquanto eu estou fora da autoridade da Sagrada Escritura. Mas enquanto eu estiver dentro do terreno da autoridade bíblica, eu preciso que você me apoie se submetendo a mim em amor. A mim, ao pastor Silas e a todos os conselheiros aqui. Porque muitas vezes, irmãos, é justamente esse desejo de não prestar contas que gera muitos resultados ruins para as famílias e para os casamentos. Qual é o resultado disso? Eu não sei se você se lembra de um texto de Pedro, 1 Pedro 5:8, que diz assim: irmãos, vamos nos cuidar, vamos vigiar, vamos ficar atentos, porque o leão ele anda em derredor, rugindo e procurando alguém a quem ele possa tragar. Note que essa imagem, a gente até falou disso no devocional essa semana, essa imagem é muito amedrontadora. Porque parece que eu estou caminhando ali pelo vale e tal, não sei o que, e tá de boa no caminho do discipulado, caminhando com Jesus. De repente um leão pula do nada na minha frente. E aí o leão começa a rondar ao meu redor, procurando um ponto fraco, e falando assim: cara, a hora que eu procurar o seu ponto fraco, eu vou morder, eu vou rasgar, eu vou destroçar, eu vou picar, eu vou fazer você sangrar, eu vou fazer você sofrer. Você se lembra do que Jesus disse sobre o diabo? Ele é assassino desde o princípio. Ele é assassino. Ele tem prazer em ver sangue. Ele é um psicopata. Ele gosta de fazer as pessoas sangrarem.
Ele gosta de fazer as pessoas sofrerem. E se você estiver sozinho, pior para você e pior para mim. O leão está andando ao redor dos casais. Muitos casais que estão sofrendo sozinhos e não sabem mais o que fazer com a crise conjugal pela qual estão passando. Eles já tentaram de tudo, mas tentaram de tudo sozinhos, não envolveram ninguém, não pediram ajuda, estão numa bad, e se continuarem sozinhos, vão morrer sozinhos, porque existem conflitos intraconjugais que os casais às vezes não conseguem resolver sozinhos. Se o seu conflito é com a sua esposa, com quem é que você vai resolver esse conflito? Com a esposa. Se o seu conflito é com o seu marido, com quem é que você vai pedir ajuda? Para o seu marido? Tem que haver uma terceira pessoa ali, tem que haver um ajudador, tem que haver um apoiador. Mas muitos casais morrem sozinhos, sem pedir ajuda da comunidade. Os nossos jovens estão morrendo sozinhos, se enveredando pelo pecado, sem prestar contas a ninguém, se isolando, sozinho, mas acompanhado, mas sozinho. Não é essa a lógica dos grandes centros? Você vai para o trabalho, tem 1 milhão de gente no ônibus, mas você está sozinho. Ou você consegue virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: caramba, cara, eu estou lutando com um pecado na minha vida que eu não consigo vencer. Você tem alguma dica? Você tem uma leitura? Você pode orar aqui por mim, colocar a mão na minha cabeça? Quem é que faz isso? Nós estamos cheios de gente o tempo todo, mas sozinhos. E nós estamos trazendo essa lógica para dentro da igreja. Porque tem alguém aí do seu lado. Tem alguém do seu lado agora. Não tem nenhum banco que está aqui só com uma pessoa. Mas muitas vezes nós estamos sozinhos. O sentimento de alienação, de estar desligado. Eu quero avançar para o final, só fazendo 2 considerações aqui. Ontem os jovens chamaram um tema muito bacana aqui, que é Esqueceram de Mim. E a gente estava conversando sobre isso, e por sinal, isso estava no que eu estava preparando durante a semana, orando e tal. Toda vez que eu vou no gabinete, converso com uma pessoa e tal, que está um pouco isolada na comunidade, a pessoa começa a falar assim: pastor, mas ninguém me procura. Essa igreja não vive a parábola das ovelhas perdidas, porque eu sou uma ovelha perdida e ninguém me procura. Irmãos, calma lá. É justamente isso que acontece quando a gente pega um texto, arranca ele do contexto e o texto passa a dizer o que ele não diz. Quando Jesus está falando sobre a ovelha perdida em Lucas 15, ele está falando sobre o perdido, aquele cara que não foi salvo. Isso não é para você que é crente, que foi salvo. Você não tem o direito de ficar com esse mimimi. Você não tem o direito de ficar com esse discurso, pegar essa parábola e falar assim: não, eu sou essa ovelha perdida. Bom, se você é essa ovelha perdida, você quer dizer o quê? Que você não crê no evangelho, que você precisa ser evangelizado? Não, a gente pode te evangelizar, mas aí eu vou te considerar como um perdido então, porque é disso que o texto está falando. Irmãos, nós que fomos salvos, estamos em Cristo e fomos redimidos pelo Evangelho, nós fomos responsabilizados a buscar comunidade. Olha o que o autor de Hebreus diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Se você é crente, essa palavra é para você. A responsabilidade de ser igreja é sua também. É a responsabilidade da igreja ir atrás dos que estão afastados? Com certeza é. Mas existe uma via de mão dupla, irmãos. A gente não pode esperar realmente que alguém saia toda vez pegando na nossa mão. Leia a Bíblia. A Bíblia está te dizendo, não é palavra minha, para você insistir na comunidade, para você buscar a comunidade, para você não deixar de congregar. Se você foi salvo pelo Deus da Bíblia, então se submeta à Bíblia. A Bíblia está dizendo, se submeta à Bíblia. Em seu maior momento de angústia e sofrimento, Jesus pediu: fiquem aqui, vigiem, orem comigo. Mateus nos diz que ao chegar ao Getsêmani, Jesus fez 2 coisas. Ele se entristeceu e ele se angustiou. Os 2 verbos no grego são verbos muitíssimo agressivos. Por exemplo, o verbo entristecer-se está ligado a uma palavra grega que significa entristecer-se profundamente, como alguém que chora a morte de alguém amado. É uma tristeza igual, assim, sabe quando alguém que você quer muito bem morre? É essa tristeza que Jesus estava sentindo na alma, um luto profundo, um luto negro. E quando diz que Jesus estava se angustiando, significa um grande estresse, uma profunda angústia. Então Jesus fez o seguinte: ele pediu aos seus discípulos
vigiem e orem comigo, levou-os até um ponto e ficou lá. O que Jesus esperava? Que aqueles caras orassem com ele, que aqueles caras vigiassem com ele. E novamente Don Carson, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: Jesus estava claramente pedindo que seus discípulos o protegessem do peso da angústia, com sua companhia e oração. Olha só, olha isso que eu vou repetir. Jesus estava pedindo que eles o protegessem com a sua oração e com a sua presença. Jesus estava pedindo ajuda, irmãos. Jesus estava pedindo ajuda. O que mais me encanta nesse texto é que o nosso Salvador nunca teve vergonha da sua humanidade. Ele nunca teve. Jesus era humano e ele dava com isso numa boa. Quando ele teve medo, ele disse: cara, eu estou com medo, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ore comigo, eu preciso que alguém venha comigo. A grande questão é o seguinte: Jesus, que era Deus e homem, teve medo e pediu ajuda. Teve angústia e pediu companhia. Teve tristeza e pediu oração. Mas muitos de nós somos como montanhistas solitários. Montanhismo é um dos esportes mais perigosos do mundo por natureza. Os caras sabem por aí para escalar paredões de 1000 metros, Himalaia, Andes, essa coisa toda. Há uns anos atrás, eu com minha esposa, a gente foi para uma região ali do Chile chamada Pucón, e a gente foi escalar um vulcãozinho de nada, chamado Vila Rica. Meu irmão, a gente calça uma bota com uns spikes, uns dentes de aço, tem uma mochila, tem um negócio para não queimar o seu olho à neve. A gente começou a escalada, era 6 horas da manhã, a gente chegou no pico desse negócio, 1h da tarde, mas eu achei realmente que eles iam ter que rolar o meu cadáver de morro abaixo, porque eu estava exausto, estava destruído. Irmão, vocês não têm ideia. Chegou no meio do negócio, assim, lá para as 10 horas da manhã, o meu joelho começou a estalar. Cada passo era um creque. Eu falei: nossa, está quebrando a carenagem de plástico, está quebrando. Creque. Aí minha esposa virava e falava assim para mim: você está bem? Eu falo: estou bem, legal, show de bola, vamos subindo aí e tal. Qualquer coisa, eu sempre te amei, viu? Vamos junto, aquela coisa, Irmãos, eu cheguei no alto desse vulcão tão cansado que eu fiquei falando assim: gente, se eu cair no vulcão eu não tenho que voltar, Tipo assim, se eu cair eu não preciso voltar, eu só caio, fico lá e tal. O alpinista suíço, o Eli Steck, ele foi um dos maiores montanhistas do mundo. E ele praticou o tipo de montanhismo mais perigoso que existe, que é o chamado montanhismo solitário. O que é isso? A maioria dos montanhistas, eles sobem o Himalaia, mas eles sobem com equipes, de 5, 10 pessoas que foram treinadas. Mas o Eli Steck, por exemplo, se tornou famoso mundialmente por fazer grandes ascensões em solitário, ou seja, absolutamente sozinho. Ele ganhou o prêmio Piolet d'Or 2 vezes, em 2009 e em 2014. O Piolet d'Or é tipo a Copa do Mundo do montanhismo. Ele foi considerado por muitos um dos grandes montanhistas de toda a história, e ele foi apelidado de a máquina suíça. A máquina suíça. Ele bateu recordes de tempo, de escalada, de solidão, de ascensão. Todos os recordes que haviam para ser batidos no montanhismo, ele bateu sozinho. Ele era um sucesso. Até o dia em que, abril do ano passado, ele foi fazer um treino de aclimatação no Himalaia. E porque ele estava sozinho, ele pisou numa fenda que abriu sobre ele, ele caiu, uma queda de 1000 metros em queda livre, e o seu corpo só pôde ser resgatado por uma equipe de resgatadores profissionais, uma equipe de 12 pessoas, uma semana depois da sua morte. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem mesmo a máquina suíça está pronta para andar sozinha sempre. Quer dizer que nem mesmo alguém que é muito bom pode andar sozinho sempre. E por que é que nós cristãos pensamos que é possível viver a vida cristã sozinho? O cristão que acredita que não precisa da comunidade, mas está fazendo uma concessão indo à igreja, ele acha que é melhor do que Jesus. Porque Jesus pediu a ajuda da comunidade. O cara fala assim: não, eu não preciso de igreja não, eu já sou muito resolvidão, eu sou muito bom, eu sou muito maduro, mas eu vou lá, dar uma moral para aquele povo lá, porque senão eles ficam reclamando, ficam dizendo, ficam pregando. Eu vou dar uma moral, tipo assim, sabe, uma atitude de dizer: eu vou lá,
Tipo, se não tiver nada melhor no Faustão, eu vou lá. Parabéns. Porque isso é ser melhor do que Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, teve medo, se angustiou e pediu ajuda da comunidade. Muitas vezes nós estamos aqui e não pedimos ajuda da comunidade. Não é só uma questão de estar na igreja, é uma questão de repensar a nossa relação com a igreja. Não é só uma questão de ser membro de uma igreja, mas de construir comunidade. Como é que a gente pode aplicar essa reflexão? Em primeiro lugar, eu acredito que a gente volta sempre na questão da priorização do grande grupo. Antigamente nós crentes nos reunimos 4, 5 vezes para estar com a palavra durante a semana. Hoje em dia nós nos reunimos uma vez. E tem gente que acha que é demais. A minha pergunta é assim, cara, você está fazendo um tempo devocional tão consistente lá na sua casa todos os dias? O seu tempo de oração é tão brutal assim que é dispensável o culto de domingo? Ou é o contrário, você está tão frio, tão sem vida devocional, que quando você vem para cá, você se sente deslocado? Qual é a questão? Irmãos, é só um culto no domingo que nós temos. Lembra daquelas igrejas antigas? Culto terça, culto quarta, quinta da vitória, domingo de manhã, sábado à noite. E a gente estava lá. A gente estava lá. Mas hoje a gente tem um culto de domingo e tem gente que fica um mês sem vir no culto de domingo. Como é que pode isso? Como é que pode isso, meu Deus do céu? A gente está vivendo num tempo em que a gente não sabe mais se homem é homem e mulher é mulher, e as pessoas não trazem um filho para a escola dominical. Meu Deus do céu! O que é que a gente vai ter que pregar desse púlpito para as famílias acordarem? Pelo amor de Deus! O que é que a gente vai ter que fazer aqui para as pessoas acordarem para a vida com Deus? O que é que a gente vai ter que dizer daqui para chocar vocês a ponto de dizer assim, não, pera lá, realmente tem alguma coisa errada. Meus irmãos, tenham graça, meus irmãos. Tenham compaixão, tenham misericórdia no coração. A gente precisa acordar. A gente está vivendo tempos maus e a gente está dormindo. A gente está vivendo tempos ímpios, a gente está dormindo. A gente está achando que a gente está indo para a Disneylândia. Pelo amor de Deus, irmãos. O diabo anda em derredor. O diabo anda em derredor. E ele é paciente. Todos os dias ele está lá. E nós estamos dormindo. Igreja, vamos acordar, igreja, no nome de Jesus. Vamos acordar, igreja. A gente tem que investir no pequeno grupo. A gente tem que sim separar tempo para estar lá. Sabe por quê? Porque lá no pequeno grupo é a hora da gente construir comunidade. É a hora da gente abrir o peito, contar do que a gente está vivendo e prestar contas para o nosso pequeno grupo. Essa semana eu fui no pequeno grupo da Flávia. A Flávia teve uma palavra de Deus lá para o pequeno grupo dela. Falou assim, irmãos, a gente não pode vir aqui só para ficar trocando tirinha. A gente não pode vir aqui para ficar fazendo tricô. A gente tem que chegar aqui para abrir a alma, meus irmãos. Que palavra abençoada. Que palavra abençoada, porque é isso que nós estamos precisando. Aonde é que na sociedade de hoje em dia 10 pessoas param para te ouvir? Aonde é? Aonde é que 10 pessoas param tudo que elas estão fazendo para falar assim, pode falar, que agora a gente está prestando atenção em você. Você é a coisa mais importante do mundo, pode falar. Isso não existe, irmãos. O nosso PG não existe. Não existe outro lugar da comunidade aqui de Niterói em que 10 pessoas param para te ouvir. Isso não existe. Às vezes nem o cônjuge para ouvir o outro. Mas o seu PG está lá para te ouvir. Então vá para o PG, meu irmão. E por fim, investir em relacionamentos para que a gente possa vencer. Mark Lasser, ele é um especialista em recuperação para adictos em sexo, né? Vício sexual. Ele tem um livro fantástico, um dos primeiros livros a tratar do vício sexual, assim, de maneira bem aberta entre os evangélicos, e tem um momento que ele diz assim, nunca vi ninguém se recuperar de nenhum vício, incluindo o vício sexual, sem o apoio de uma comunidade. Nunca vi. Isso não existe. Eu sou um especialista com mais de 30 anos tratando pessoas e nunca vi ninguém superar nenhum vício sem o apoio de uma comunidade que possa apoiá-lo na hora da tentação e cobrar dele prestação de contas. Meus irmãos, esse é um cara que tem uma bagagem falando. Esse é um cara que tem uma bagagem falando. A gente não vai conseguir superar determinadas coisas sozinho.
Muitas vezes chegam pessoas no meu gabinete que estão lutando há 10 anos, há 8 anos, há 5 anos, com todo tipo de pecado. E ela só tem progresso real quando ela se submete a um processo de prestação de contas e de cuidado. Muitas pessoas já deram esse testemunho para mim. Ou no gabinete, ou no pequeno grupo, ou no discipulado. Pessoas falam assim, pastor, eu estava parado nesse negócio há muitos anos, mas agora eu estou tendo algum avanço. Porque eu venho aqui, eu tenho que prestar contas, eu recebo uma palavra, eu recebo uma paulada também, e as coisas vão andando. Meus irmãos, o diabo anda em derredor. A comunidade é o recurso que Deus nos deu para que a gente possa se proteger. Mas se nós não vivemos em comunidade, nós estamos abrindo mão do principal recurso de Deus para a gente viver no caminho do discipulado. Eu vou encerrar recobrando uma citação que por vezes eu faço aqui no púlpito. Os pais latinos, eles escreveram muito sobre o sentido da cruz. Sobre por que Deus escolheu a cruz para matar seu filho, para sacrificar seu filho no nosso lugar. Por que a cruz? E um dos pais latinos, ele diz assim, faz muito sentido que na sabedoria de Deus, ele tenha colocado seu filho na cruz para morrer no nosso lugar. Porque a cruz, ela é sustentada por uma haste vertical. E nessa haste vertical está indicado que Jesus está morrendo para reconectar nossa relação com o Pai. Ele está morrendo para nos religar ao Pai, para nos elevar em um relacionamento de novo ao Pai. Mas ele diz, não é tudo. Porque a cruz tem uma haste horizontal. Porque Jesus morreu para nos reconciliar com o nosso irmão. Porque Jesus não morreu apenas para nos levar a Deus, mas Jesus morreu para que os muros de separação que haviam entre nós fossem destruídos pelo avanço do Evangelho na nossa vida. Os muros de ódio, os muros de autoproteção, os muros de preconceito, os muros de juízo, os muros de julgamento que a gente tem para com o nosso próximo, esses muros eles foram sendo solapados um a um pelo avanço da esteira do Evangelho. Irmãos, que imagem bonita de um Deus que não apenas nos levou para Ele, mas o mesmo Deus que nos levou para Ele, nos leva na direção do meu irmão que está sentado aí, do meu lado, no banco. É isso que é ser igreja, é ser o povo que nós estamos reconectados uns aos outros, porque nós somos reconectados a Jesus, e isso faz todo sentido com a nossa fé. Irmãos, existe um aspecto horizontal na nossa fé que é maravilhoso, e a gente está perdendo isso de vista. A gente está perdendo isso de vista. Eu me choco quando olhando para a história, alguns pregadores tiveram que subir no púlpito para dizer que escravidão não agrada a Deus. A gente acha ridículo, né? Como assim, velho? O cara tinha que subir no púlpito para dizer que escravidão não era da vontade de Deus. Isso é óbvio. Isso é óbvio para a gente hoje que está olhando para trás. Mas hoje muitas vezes eu tenho que subir no púlpito para pregar o óbvio também, que é o seguinte: Deus te chamou para ser igreja. Deus nos chamou para ser comunidade. Não existe vida cristã solitária. Isso não existe. Deus nos chamou para ser parte de um povo. E o quanto disso você está vivendo, o quanto de comunidade nós estamos construindo, o quanto nós estamos nos envolvendo na teia das relações da comunidade. Se você estiver caminhando sozinho, eu quero te exortar hoje, no nome de Jesus, a rever essa postura. Porque o diabo anda em derredor. E até mesmo Jesus pediu ajuda. Fique tranquilo, você não é melhor que o seu Senhor. Fique tranquilo, você não é melhor que o seu Senhor. Palavras dele. Ele disse: ninguém, nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Mas se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos orar juntos?
Senhor Jesus, a gente mal consegue imaginar toda a perturbação, toda a angústia, toda a tristeza, todo o medo que rasgou a sua alma lá no Getsemane. A gente sabe, Jesus, que acima de tudo, mais do que os cravos, mais do que o açoite, mais do que a coroa, mais do que a humilhação, você temia ficar longe do Pai. Aquilo que de fato assombrava o seu coração era ser afastado do Pai pelo nosso pecado, ser desconectado do Pai pelo nosso pecado. A gente sabe, Jesus, que você não reclamou de nada na cruz, nada, até a última hora. Mas quando você clamou, você não clamou pela dor dos cravos, você não clamou pelos pés partidos, você não clamou pela nudez, você clamou: Pai, Pai, por que me abandonaste aqui? Senhor Jesus, quando você teve medo, você pediu ajuda. Quando com um coração machucado, você pediu companhia, você pediu comunidade. Então nos dá dessa humanidade, Jesus, que a gente não sabe ser humano assim. A gente não sabe ser humano assim, a gente não sabe como pedir ajuda, a gente não sabe como verbalizar, a gente não sabe como vulnerabilizar, a gente não sabe como pedir uma mão que se estenda na nossa direção. Jesus, tantas vezes a gente quer ser autônomo, a gente quer ser Deus, e você vem nos ensinando como ser mais humano. Então nos ajuda. Eu oro para que todos aqueles que estão solitários aqui na comunidade, eu oro para que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor traga mais compromisso para a nossa igreja, com a Tua palavra, com a Tua obra. Que nós sejamos uma comunidade mais e mais e mais comprometida com o Seu Evangelho, Jesus Cristo. De que outra maneira a gente pode fazer diferença nesse mundo tão tenebroso, se não tendo um comprometimento radical com a Tua palavra? Nos ajuda. Nos ajuda. Nós pedimos uma força para aqueles que estão sendo tentados. Nós pedimos uma graça especial para aqueles que estão machucados. Nós oramos pedindo, Senhor Jesus, um poder especial na vida dos nossos casais, das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós oramos pedindo a Tua graça sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.